Companheiros, mais uma vez bem-vindos ao canal. E mais uma vez com o apoio da Indian Motorcycle Lisboa, hoje temos a FTR Sport. Contamos com um motor de 1203 cm3, um V-Twin, ou seja, 2 cilindros em V. De potência máxima contamos com 123 cavalos e de binário contamos com 120 Nm às 6000 RPM. Na suspensão à frente contamos com uma forquilha telescópica invertida totalmente ajustável da ZF SAS. Atrás contamos com o amortecedor, também ele totalmente ajustável, também ele da ZF SAS e com reservatório independente. Na travagem à frente temos duplo disco da Brembo com 320 mm. Atrás também da Brembo temos single disc de 260 mm. O pneu da frente é o Metzeler Sportec 120/70, roda 17. E atrás temos outro Metzeler Sportec, também ele roda 17 e é um 180/55. O depósito de gasolina tem uma capacidade para 12,9 litros. O peso em ordem de marcha são 233 kg e a altura do banco até ao solo 805 mm. E sem mais demoras vamos para a parte mais interessante, o test ride. Agora vamos lá para o test ride, companheiros. Ligar aqui a ignição. Este display é completamente tátil, ok? Embora tenhamos aqui os comandos para mexer nele e aqui deste lado também, é completamente tátil. Deixa lá pôr já a motinha a trabalhar. Olha para isto. Olha para isto. Temos que dar aqui um ok. Pá, muito giro, hein? Um ar retro. Pois eu já vos mostrei os vários menus durante o caminho. Isto é giro. Pá, este escape é aquela cena. Uma saída de cada cilindro. Pá, e depois o som é este. Impressionante. Duas palavras. Impressionante. Brutal. Brutal. Vamos lá. Este, como já perceberam, é o spot da Indian. Passou a ser o spot da Indian. Já saiu o vídeo da Scout aqui neste spot e agora este da FTR, pá, que eu andava doidinho para lhe rodar o punho. Companheiros, fiz uma viagenzinha assim de uns 15 km, foi o máximo que eu andei nesta moto, portanto vocês vão ver este test ride como se fosse a primeira vez a andar aqui na máquina. Ainda não testei nem modos de aceleração, nem a travagem, só naquele comportamento normal, para ser tudo de surpresa, não é? Para vocês estarem a sentir as mesmas sensações que eu. Ora, vamos lá. Isto tem 3 modos de condução, tem o Rain, o Standard e o Sport. Vamos testar os modos de condução todos, como é habitual. Vamos ver como é que damos gás em cada um dos modos. Olha, eu vou fechar o capacete pelo simples não, está muito a vento. Fica aqui um bocadinho mais abafado, mas é o que é. Estava-vos a falar aí do display. O display é completamente tátil, portanto, estão a ver? Olha aqui a mudar. Mudas tudo. Mas também podes ir aqui a este lado e ir mudando. Pá, isto tem todas as informações que possas imaginar, inclusive aqui os mapas. Isto tem aquele chamado Ride Command, o sistema Ride Command para ligares ao telefone. Mas mesmo os mapas aqui, isto tem GPS, companheiros. Isto tem GPS, portanto não vai ligado ao GPS do smartphone. Tem GPS, ok? Mas pode ir ligado ao smartphone, não é? Deixa-me lá mudar aqui. Aqui este é o menu mais completo, com as informações todas, RPMs, a mudança encarnada, o fuel, neste caso está aqui o odómetro, tem que ir com atenção, porque tem aqui um semáforo e eles costumam parar aqui. A velocidade a que vão, este é um dos menus do display. Aqui neste menu, portanto, tem as informações da moto, temperatura do motor, temperatura exterior, carga da bateria, a voltagem da bateria, 6.1 deve ser o que ela está a fazer agora, o consumo que ela está a fazer, 163 km de autonomia
E as horas, aqui, este relógio não está certo, já percebi, tranquilo. E aqui a velocidade a que vamos. Sendo que aqui tem mais menus com trips, elevações, viagem 1, se eu andar para o lado, viagem 2, odómetro. Portanto, isto é super completo, super completo. Ora, vamos lá, a ver se este anda. Vamos dar ali a voltinha um bocadinho mais à frente, para irmos novamente para a marginal. Aqui uma zona, escolher aqui uma zona com segurança. Eu vou fazer pisca para este lado, para eles passarem. Aqui já acabou o traço contínuo e vamos lá à coisa. Vamos lá à bichinha. Eu ainda me estou a habituar ao balanço dela. Isto é muita responsabilidade, companheiros, muita responsabilidade. Uma bichinha destas tem que se ter muita responsabilidade, que isto dá-lhe gás. A gente já vai ver. Só relatos daquilo que eu ouço. Deixa lá mudar aqui o menu. Portanto, aqui, mesmo estando aqui com os mapas, como podem ver, tens sempre aqui a mudança engrenada e a velocidade a que vais, e também as horas, claro. Isto daria para fazer aqui uma aproximação também ao mapa. Este display é dentro da cena retro, não é? Redondinho, mas super atual, mesmo super atual. Se não quiser estar a mexer aqui com a mão, tens os botões aqui do lado que lhes dás um jeito também. Estão a ver eu mexer aqui na... Ora, aumentar, a diminuir. Portanto, esta botoeira aqui do lado também serve para isso tudo. Aproveito já para descrever os comandos, já que vamos aqui. Olha, para já estes espelhos retro também, redondinhos, que se vê lindamente. É a segunda moto da Indian, portanto já andei na Scout e nesta, tem estes espelhos redondinhos que eu pensava que não se via a ponta de um caracol e afinal vê-se lindamente. Claro que se fossem puxados aqui, com certeza que se veria um bocadinho melhor, mas estes aqui vê-se aquilo que é preciso, sendo que quanto mais puxados, como é óbvio. Agora, numa moto destas, uns espelhos puxados, ficava uma coisa horrível. A moto é lindíssima, é das nakeds mais bonitas que eu já vi na minha vida. Vamos passar já aqui ao conforto. Eu disse que ia descrever os punhos, não é? Pronto, então vamos já passar aos punhos e a seguir já lá vamos ao conforto, enquanto vamos aqui nesta zona. Portanto, aqui vamos ter o Cruise Control, que vamos ativá-lo. Estão a ver, ativei aqui o Cruise Control, vou desativar o Cruise Control, agora não é preciso aqui para nada. Portanto, isto, como já disse, é para mexerem aí no display, para não irem à parte tátil, ok? Aqui a famosa buzina, não é? Não tem nada a que enganar. Aqui tens o passe, sendo que se puxares para a frente tens os máximos, ok? Deste lado, corte corrente, o start e este botãozinho que é o tal que vocês podem ir mudando aqui os menus, ok? Podem ir mudando os menuzinhos todos. Deixa-me lá passar, vamos ver agora aqui também a versatilidade disto no meio do trânsito. Isto no meio do trânsito é um espetáculo. Companheiros, como devem calcular, isto não é para fazerem, estou aqui a testar, mas não é para fazerem, ok, companheiros? Só para testar aquela situação do dia-a-dia, da confusão do trânsito, do trânsito caótico que eu apanho para Lisboa, como é que eu me safava? Isto é muito, mas muito manobrável, companheiros. Olha para isto, olha a resposta disto. Só estou a mexer com as pernas, companheiros, só estou a mexer com as pernas, ok? Ok? Pronto, o que é que vos faltava mais descrever aqui dos comandos? Mais nada. Ou seja, acelerador, travão da frente, embreagem, mais nada. É tudo o que se quer, tudo. E então o Cruise Control dá muito jeito em viagens, não é? Vamos ao conforto. Eu até deixei passar mais um bocadinho, porque convém, já que estamos a falar de conforto, de falar aqui da motinha na calçada. Vamos passar aqui por este bocado de calçada, como já é habitual, e vocês já sabem, aqueles que seguem aqui o canal,
eu passo sempre por esta calçada, sendo que esta calçada é muito lisinha, não dá aquela sensação de uma calçada completamente irregular, mas vou aqui em calçada, companheiros, como podem ver, não deixa de ser calçada, de certeza que a minha voz vai a tremer, não vai a tremer muito, correto? Porquê? Porque estas suspensões são completamente ajustáveis, ok? Completamente ajustáveis. Se fosse no modelo Carbon, porque isto há vários modelos, se fosse no Carbon, estas suspensões até eram também completamente ajustáveis e da Öhlins. Estas são da ZF Sash, não é? Epá, que são excelentes. Aliás, há aí uma marca bastante conhecida e bastante premium, que é as suspensões que utiliza. Não vou falar aqui, porque estou aqui com uma Indian, também não vou falar noutras marcas, não é? Como é óbvio. Mas pronto, a suspensão é belíssima, belíssima. Neste caso está afinada para um bocadinho mais rija. Companheiros, 120 Nm de torque, portanto, e 123 cavalos. Portanto, isto tem que estar um bocadinho mais rijo. Convém que aqueles pneus, aqueles excelentes Metzeler que estão ali à frente, que se agarrem bem ao chão. Portanto, que vão sempre no chão, ok? Que isto não ande sempre a bater. A gente quer é aquela rodinha encostada ao chão, ok? Pronto, é importante que isto seja referido. O banco, companheiros, digamos que é um bocadinho mais para o firme, bem firmezinho, sem dúvida nenhuma. Podem levar aqui um pendura, podem levar, não acredito que seja muito confortável para um pendura aqui, mas dá para levarem um pendura, e sendo que o banco, a parte do pendura, eu já reparei, é muito mais mole, mas muito mesmo, muito mais mole do que a do piloto, ok? Portanto, não é um banco muito largo para pendura, mas podem perfeitamente levar um pendura. Não sei como é que numa viagem isto se comportaria. Acredito que a solo vais na boa, sendo que, sendo naked, já sabes que a partir de determinada velocidade é tanta a deslocação do vento, ou vais cool, ou então, meu amigo, vais a levar ali com uma grande porrada, não é? Não há absolutamente dúvida nenhuma para ninguém, acho eu. Mas pronto, isto não é uma moto para viagem, ok? É uma moto para curtir bem umas curvas mesmo à séria. A moto é lindíssima. Eu acho que já disse isto, mas não me canso de dizer, porque é das nakeds mesmo mais bonitas, se não... dizer que é mais bonita é assim, porque cada uma tem a sua beleza, mas é de facto lindíssima. Tem um porte completamente distinto. Não percebo como é que esta moto não é das mais vendidas no mercado. Se calhar porque as pessoas desconhecem, não é? Por isso é que eu fiz questão de apresentar esta FTR, esta Sport, sendo que eles lá na Indian Motorcycle Lisboa tinham todas. O Paulo pôs-me à disposição qualquer uma que eu quisesse para test ride. Eu até estava numa de escolher a Carbon, que é o modelo mais caro, é o mais caro, sendo que não haveria grande diferença da Carbon para esta, exceto as suspensões, não é? Pelo menos foi o que me deu a entender. E as partes todas em carbono que ela tem. Acabei por escolher a Sport, que tem mais a ver com o meu look, que sou um gajo jovem, sou um jovem de 56 anos, e este branco e vermelho, acho que me assenta a matar. Não estou aqui a falar de cores clubísticas, porque isso não é para aqui chamado. Estou a falar a cor da moto, branco e vermelho, que é lindíssima, lindíssima. Ora, eu vou fazer aqui uma coisa que é, os modos de condução, eu sei que carrega aqui, exato, ele vai em padrão, portanto o standard, não é? Porque isto tem um menu em português, companheiros, isto é uma Indian com o menu em português. Estão a ver, aqui ativam e desativam o controle de tração, a luminosidade, neste caso tem automático, mas podiam ajustar aqui também. Deixa-me passar esta
esta lomba antes que um gajo, vou só com uma mão no guiador antes que um gajo se lixe, para não dizer uma asneira. E aqui agora vou mudar para o modo de chuva e vamos testar aí à frente então a moto em modo de chuva, a aceleração em modo de chuva. Pois o padrão vamos testar ali nas curvas, na parte das curvas, e depois mesmo no final, no caminho para o Cabo da Roca, vamos em modo desportivo, ok, companheiros? Eu não sei se já tinha referido a caixa, já tinha há bocado quando me falhou a mudança, mas esta caixa é belíssima. Deixa ver isto aqui, ora, uma lomba impecável, fez-se muito bem. Há ali outra à frente, vamos já testar isso também, na próxima lomba. Eu não vou abrandar, vou deixá-la ir para ver como é que ela bate de suspensão. Vou lá deixá-la ir, companheiros. Parece que não se passou nada. Eu só levantei o rabo, não fosse acontecer alguma coisa de levar um porradão. Parece que não se passou nada. Grande a suspensão que isto tem, né? Grande a suspensão. Vamos ver como é que ela reage na travagem também, se é daquelas que afunda muito ou não, mas já vamos testar. Companheiros, então para testarmos aí o modo de travagem, eu vou pôr aqui no menu mais desportivo, exatamente, este aqui, que é aquele que se vê as informações todas, sem aquela complexidade toda, não é? Como sabem, eu gosto de testar a travagem em sexta para sentir só o poder do travão, ela estar no fundo a travar o mínimo possível com o motor. Vamos aqui nos 60 km/h, eu vou ao travão da frente. Companheiros, que é isto, pá? Que grande travagem, meu! Pá, Brembo é Brembo, duplo disco Brembo à frente. Companheiros, não há hipótese, não há hipótese. Dos melhores travões da frente com que eu já travei. Não há hipótese, meu, não há hipótese. Brutal, brutal, brutal. Aliás, eles até têm lá no site, dizem, fazem uma brincadeira que é: as éguas são opcionais. Portanto, ou seja, levantares a traseira, não é? Porque de facto isto trava que é um mimo. Vamos então testar o travão de trás. Ora, a mesma situação, vamos aqui em sexta, nos 60 km/h, vou ao travão de trás. Muito bom, muito bom, muito bom. Espetacular, espetacular. Eu até, confesso-vos, meti mal o pé na pedaleira do travão, porque a posição é um bocado diferente àquela que eu estou habituado. Meti um bocadinho mal o pé, meti mesmo a sapata quase toda. Bem, que travagem atrás, que travagem atrás. Muito, mas muito bom. Travões completamente aprovados. Indian FTR, grandes travões, escrevam aí no vosso livrinho. Brutal. Vamos lá então, uma aceleração, vou meter aqui em quarta, não é? Até vou a terceira. Estamos aqui às 3000 rotações, vou-lhe dar, isto está em modo chuva. Fogo! Em modo chuva! Porra, vai lá vai, meu! Em modo chuva! Eish, tem um disparo, companheiros. Um gajo parece que vai todo lá para trás, meu. Em modo chuva, ok? Já vamos ver em modo standard. Imagino quando for em Sport. Imagino, ou nem imagino, ou nem imagino. Ou isto não tem muita diferença, ou então nem imagino. Uma coisa que eu tenho que também vos dizer, isto tem toda aquela tecnologia, pá, de uma moto super atual. Tem o anti-cavalinho, tem o controle de estabilidade em curva, enfim, companheiros, aquilo que vocês sabem, vão ao site da Indian, procurem a parte da FTR, pá, tem lá muita coisa para ler, muita coisa para absorverem e muita coisa para compararem com outro tipo de nakeds que existem no mercado e que às vezes já são tão mais usuais e tão comuns de ver na rua. Esta, por enquanto, em Portugal, as FTR acabam por ser quase exclusivas, porque
Eu estou convencido que é porque as pessoas não conhecem. Só pode ser, companheiros. Porque isto, no dia que as pessoas começarem a conhecer esta máquina, as vendas disto vão disparar de uma forma incrível. Não são baratas, é um facto, mas neste caso, pá, garanto-vos que valem cada cêntimo, comparando com as outras, como é óbvio, não é? Com as outras que há no mercado. Porque a qualidade de acabamentos disto, o material com que isto é feito, a robustez que está mais que provada, isto provém das flat track, não é? Das corridas americanas de flat track, portanto isto está mais que provado. Aliás, as flat track acho que a Indian bate tudo, ok? Provém todas, lá está, desse tipo de corridas, e depois vão a ver o preço de uma bichinha destas. Isto, acho que o valor base daquela FTR base começa a partir dos 14.500, sendo que os modelos de 2023, aquelas que foram fabricadas em 2023 e ainda não foram vendidas, eu creio que a Indian está a fazer um desconto de 2.000 euros em cada máquina, ok, companheiros? 2.000 euros. 2.000 euros é muita guita, é muito dinheiro, pelo menos para mim é. Portanto, vão ao site e confiram tudo isso. Claro que estão limitados também às máquinas que eles têm ainda em stock dessas 2023 para terem essa campanha. Portanto, se querem ir, vão depressa. Eu estou-vos a dizer isto, eu não vendo motas, hein? Não, gostava era que me informassem, se fosse comigo gostava que me informassem, e eu estou-vos a informar, porque acho que é importante saberem disso se estão a pensar em adquirir uma máquina destas, ok? Ora, vamos só fazer aqui a cena que é mudar isto de modo. Vamos passar para o padrão, para o modo padrão. Companheiros, muita calma na estrada, hein? Isto é um veículo de duas rodas, é muito perigoso, hein? Companheiros, quem disser que uma moto não é perigoso, pá, está-vos a mentir, hein? Vamos lá dar. Olha ela a sair, Que sensação, meu! Que sensação, caraças! Porra, que é isto, meu? Que é isto, meu? Só mais um. O que é isto, meu? Aí é que é grande power, companheiros, grande power, meu. Este test ride, digo-vos uma coisa, isto vai ficar longo no tempo, não há hipótese, porque as sensações que eu estou a ter com esta máquina, eu ainda não me calei desde que saí, ok, companheiros? Porque de facto isto está-me a deixar ficar maluco. Bem que dizia o grande Pedro do Biker Life Portugal, o Pedro disse-me logo: Paulo, vais adorar aquela máquina, vais adorar. Pedro, digo-te uma coisa, aquilo que eu pensei que fosse adorar, epá, nem lá chegava ao pé, porque isto é mesmo um ganda power, meu. Epá, isto dá uma adrenalina, meu. Epá, uma coisa impressionante, meu. Que espetáculo, pá. E depois, quando um gajo começa a habituar a ela, olha para isto. Pá, e depois é assim, tem outra coisa. Mesmo para a malta baixinha, isto acho que tem 806 centímetros, 806 milímetros, ou seja, 80 centímetros, 6, do banco até ao solo. Portanto, isto é muito amigo dos baixinhos. Sendo que te dá logo uma confiança brutal na máquina. E mais, como a própria posição de condução é uma posição muito natural, é mesmo uma posição muito natural, tu sentes logo aqui à vontade, pá. Sentes-te logo aqui à vontade. Não é uma máquina nada complicada, sabes? Sentas-te, encaixas-te, percebes logo os comandos todos. Tudo bem, há aqui menus que eu tinha que explorar, mas fácil de perceber, o display muito fácil, de visibilidade muito fácil. Eu vou aqui a levar console do caraças, vê-se tudo, portanto é tudo muito simples. Aquela sensação de sentires em casa quando te sentas na moto, neste caso, é imediata, até a posição dos pés, pá, posição perfeitamente
natural, normal, um bocadinho mais recuado, ok? Um bocadinho de nada mais recuado, mas tranquilo, pousas o pé, o cérebro, passado um bocadinho, já absorveu o que é ali que tens que pôr o pé. Não há hipótese, não há hipótese. Portanto, vamos em modo Sport aqui na zona para chegar ao Cabo da Roca, ou em modo desportivo, em bom português. Em bom português. Já está em modo Sport. Eu há bocado não sei se referi, quando estava a mostrar os comandos, epá, aquilo que é óbvio, não é? Pisca para a direita, desfaz ao centro, pisca para a esquerda, desfaz ao centro. Não me recordo se já tinha referido isto, mas se não referi, está aqui. Às vezes passa-nos cada coisa, depois um gajo chega ao fim do vídeo e diz assim: epá, não falei nisto. Mas aqui calmamente, quase a chegar, epá, eu preciso só de passar este para experimentar isto em modo Sport. Eu vou meter aqui em terceira. Aqui dá, aqui dá. Já passou o traço contínuo, bora lá. Que grande disparo, companheiros. Que grande disparo, meu. Que grande disparo, meu. Só mais uma. Ver se eu... Esqueçam. Esqueçam. Grande motor, pá. Grande motor. Grande power, meu. Grande power. Pá, se isto em modo de chuva e em modo standard, vá, se é um grande disparo em Sport, vocês nem vos passa pela cabeça. Companheiros, têm mesmo que experimentar uma máquina destas para poderem compreender a sensação que eu estou a ter. É indescritível, indescritível. Por mais que eu me possa manifestar, epá, é indescritível, indescritível mesmo. Pronto, aqui chegados ao Cabo da Roca, tinha mesmo que vir com esta menina aqui, era imprescindível. Vocês sabem que eu gosto de levar as meninas ali às curvas da Peninha, as meninas, as motinhas, como é óbvio, não é? Mas esta tinha mesmo que vir aqui ao Cabo da Roca. Pronto, há máquinas assim, estão a ver ali o marco mais ocidental da Europa, e é aqui que acabamos o vídeo. Deixa-me ver se isto se mete em neutro, se ela está bem encostada aqui. O gajo até tem receio destas coisas, estas meninas tão bonitas. Olha para isto, olha para a loucura que é esta moto, meu. Olha para o aspecto disto, meu. Pá, isto é inacreditável. Portanto, companheiros, conclusões finais. Se eu teria uma moto destas, com certeza absoluta. Não sei não se um dia não vai uma bichinha destas lá para casa. Companheiros, isto ficava mesmo bem lá na garagem, mas mesmo bem. Na garagem era raro lá estar porque eu andava sempre a sair. Esqueci-me de vos dizer que isto tem aqui uma tomada USB, hein? Caso queiram saber, e acho que há um kit para meterem o smartphone e não sei o quê, para verem quem é que vos está a ligar, sendo que isto tem conectividade, tem tudo, companheiros, tudo. Portanto, defeitos que eu tenho a apontar a esta máquina, neste momento só há um defeito de caras. Vou-me repetir, que já disse isto em relação a outra bichinha também, uma ou duas, mas esta então, companheiros, o grande defeito é não ser minha. Máquina brutal. Sejam felizes, porque isto é do caraço, companheiros. Espetáculo!